Quem vem a mim não terá fome, comam do pão, bebam do cálice. Quem vem a mim não terá sede. Comam do pão, bebam do cálice. Quem vem a mim não terá fome. Comam do pão, bebam do cálice. Quem em mim crê não terá sede. Quando o Frei me chamou para fazer essa fala com vocês, eu fiquei pensando na fala anterior da Ceni, sobre a questão do alimento. E tive uma ideia, só que infelizmente eu não consegui, acho que eu não consegui concretizar a minha ideia, mas eu vou tentar. Para quem não me conhece, para quem não sabe, eu estudo liturgia já há algum tempo, não sou nenhuma especialista, não fiz especialização, fiz um curso de atualização de 2 anos, e aí leio muito, participo de tudo que é curso, de todo lugar. Não sou membro da Rede Celebra, viu? O coisa colocou lá, o Edi colocou lá no... Eu não participo da Rede Celebra. Eu sou amiga de todo mundo, vou nos cursos, mas não sou membro da rede, tá? Coordenei a liturgia da Diocese durante mais de 20 anos, então a gente está sempre lendo, sempre estudando, mas a gente está sempre precisando aprender. E eu vou começar essa minha fala com vocês usando um poema chamado Eucaristia, que a Ione escreveu. E a partir disso, a gente vai conversar um pouquinho, porque eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando a gente fala em liturgia, né, vocês sabem melhor do que eu, que não significa só celebração eucarística, mas é toda a ação litúrgica, todo o serviço litúrgico, né? Seja os sacramentais, seja qualquer ação litúrgica, o reza do terço, o ofício divino, né? Enfim, a novena de Natal, tudo é liturgia, né? Então, com esse poema da Ione, eu começo a minha fala. Espera aí que eu vou apresentar. Ai, como é que faz aqui? Estão enxergando? Estão vendo? Sim, está aparecendo. É porque para mim não tem jeito, só se eu abrir aqui para ver. Juntar-se ao redor da mesa, escutar palavras sempre novas, indicando o caminho no meio das pedras, nos desertos da vida, caminhos do infinito chamando ao longe o horizonte, suscitando ardorosas preces e súplicas. Dar graças, deixar jorrar o júbilo exultante do Espírito por aquele que deu sua vida até a cruz. Enraizada na terra, erguida por sobre o mundo, elevando-se até aos céus. Entrega, doação, em forma de vinho que torna leve e alegre o coração. Partir o pão generoso, passar o cálice com vinho inebriante do Espírito. Saciar a todos em comunhão num só corpo, alma, coração. Na alegria do reino antecipado, aqui e agora. Jurar o compromisso de preparar para todos os povos terra, casa, leite, mel, pão e vinho na festa contagiante da vida. A mesa posta, a mesa oferecida, o pão da partilha, que é a palavra e o pão comida, né? A Ione conseguiu mostrar nesse texto. Então ela diz assim: juntar-se ao redor da mesa,
se é juntar-se ao redor da mesa, pressupõe o quê? Que eu não estou sozinho, né? Que tem mais gente. E isso é muito importante em qualquer ação litúrgica, a assembleia. Escutar palavras sempre novas. A gente está careca de saber, vocês que são teólogos sabem disso, que o evangelho sempre traz uma novidade, né? E ele indica caminho. Olha, é engraçado que se tivesse um O aí, seria completamente diferente. Ele indica caminho, não é um caminho específico. São vários, né? E no meio do quê? De pedra, no deserto, quer dizer, no sofrimento, nas dores, naquilo que é difícil. E caminhos do infinito, chamando ao longe o horizonte. Suscitando, ou seja, trazendo para a gente ardorosas preces e súplicas. A gente sabe que em qualquer celebração, ou qualquer ação litúrgica, você tem prece, você tem súplica, você tem agradecimento, você tem louvor, você tem tudo isso, né? Dar graças. Por que a gente dá graças? Né? Deixar jorrar o júbilo exultante do Espírito. Por quem? Aquele que deu sua vida até a cruz, ou seja, Jesus Cristo. E de que forma? Enraizada na terra. Isso é muito importante para nós, povo de Deus, esse povo da caminhada. Enraizado na terra, erguida por sobre o mundo, quer dizer, não é no templo, não é só na minha casa, elevando-se até aos céus. E aí vem alguns verbos muito importantes. A entrega de Jesus, e a nossa entrega também, e a doação de Jesus por nós. Em forma de vinho que torna leve e alegre o coração. Essa partilha, né, em forma que Jesus fez com a gente, nos torna alegre. O coração fica leve. Partir, ó, entregar, doar, partir o pão generoso, passar o cálice com o vinho. De novo, a ideia de que você, acho que principalmente para quem é gaúcho, né, que deve estar sentindo uma falta danada da roda do chimarrão, né? Então, passar o cálice com o vinho não é ficar só com você, é entregar para o outro também. Inebriante do espírito, saciar a todos em comunhão. Quer dizer, acabar, né? Matar a nossa fome, matar a nossa sede. E aí ela coloca assim, num só corpo, alma, coração. Não é o corpo separado, a alma separada, o coração separado. É tudo, é junto, né? Na alegria do reino antecipado, aqui e agora. Porque é nessa terra que a gente tem que fazer as coisas e acontecer. Né? O reino de Deus acontecer tem que ser aqui e agora. Jurar o compromisso, nosso compromisso batismal, de preparar para todos os povos. Não é para mim, não é para o Hermes, não é para o meu filho que está aqui do meu lado, é para todo mundo. O que eles têm direito? O que a gente tem que preparar? Terra, casa. A gente não está aí com o pacto o pacto da vida e do Brasil, como é que é? Pacto da vida e pela democracia do Brasil, que é casa, teto, trabalho, leite e mel, pão e vinho, esse pão e vinho é comida, né? Aonde? Em que lugar? Na festa contagiante da vida. Então, é na vida, é no dia a dia que a gente pratica essa Eucaristia, ou essa liturgia, ou essa ação litúrgica, certo? Aí, a gente não tira essas coisas do nada, né? A gente não descobre isso assim, do nada. Aí, o Hermes mesmo falou, agora há pouco, a questão de estudo da igreja, a questão da teologia, a questão, enfim, que a igreja, depois de muito estudar, de muito pesquisar, de muito vivenciar, é que ela toma determinadas decisões e junto com o seu colegiado, né, vocês sabem mais do que eu, que ela se reuniu num concílio e um dos documentos desse concílio, lá na década de 1960, 63, para ser mais específico, é a Sacrosanto Concílio. E aí, a Sacrosanto Concílio dá algumas diretrizes para a gente, né? Ela diz para a gente assim,
que a liturgia é dever e direito. Então, quer dizer, ninguém pode ser não sacrificado, como é que eu falaria? Ninguém pode ter esse direito tolhido. É por isso que muita gente tem brigado com a questão dos templos fechados, né? Mas é que eles não entendem essa questão de que o templo é você, que o templo é sua casa, né? E aí fica nessa briga infinita aí, porque não pode ir à igreja. É desejo ardente na Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas. O duro é isso, né? Como é que você entra numa celebração, numa ação litúrgica e está ali consciente, ativo para participar? Né? A liturgia exige isso. Né? Mas é muito difícil. A gente costuma, alguns liturgistas costumam chamar disso de inteireza do ser. Você estar participando na inteireza do ser. Né? Por isso que existem algumas metodologias de laboratório litúrgico para que você compreenda aquele rito, consiga vivenciar melhor aquele rito. Né? Então, que a própria natureza da liturgia exige e que é, por força do batismo, um direito e um dever do povo cristão. Quem é esse povo cristão? Sacerdócio real, nação santa, enfim, todos os predicados possíveis desse povo de Deus. E o que o Sacrosanto Concílio fala a respeito da liturgia em relação à igreja? Tá? Ele diz assim, que ela contribui sumamente para que os fiéis exprimam em suas vidas e manifestem aos outros o mistério de Cristo. Que mistério é esse? Que eu vou todo domingo à missa fazer? Que eu vou ali no terço da vizinha fazer? Né? Eu vou lá rezar. Hoje tem um terço de Santo Antônio, lá. Sábado é dia de Santo Antônio. Vamos rezar para Santo Antônio. Não, você tem que lembrar do mistério de Cristo. Né? Isso é a natureza verdadeira da igreja. Ela é humana e divina, visível, só que dotada de realidades invisíveis. Que realidades invisíveis é essa? É um fantasma? Não. Né? Que essas realidades invisíveis a gente vive através do rito. Né? Operosa na ação e devotada à contemplação. Presente no mundo e, contudo, peregrina. Então, por que a gente não pode desassociar uma ação litúrgica da nossa realidade, do dia a dia? Não tem como, não existe. Ela não é ação litúrgica se ela não estiver plantada no chão da terra, né? Plantada no dia a dia. Por exemplo, o que aconteceu hoje no Peru? Né? A eleição, assim, palmo a palmo, e vai. Aquilo foi uma coisa, um arruar, né? Maravilhosa. Né? Aquilo foi liturgia pura. Né? O cara estava perdendo as eleições e vai e voto a voto até conseguir. Né? Então, por isso que a própria Sacrosanto Concílio fala que ela é presente no mundo. Né? E eu volto a repetir. Quando a gente está falando aqui em liturgia, a gente pensa em ações litúrgicas, tá? A liturgia é, ao mesmo tempo, simultaneamente, a meta para a qual se encaminha a ação da igreja. Tá? A Sacrosanto Concílio número 10 fala que ela é, ela fala que ela é fonte de toda a ação da igreja, né? Ela é a fonte de onde promana toda a sua força. Na verdade, o trabalho apostólico ordena-se a seguir que todos os que se tornam filhos de Deus pela fé e pelo batismo, aqui que está a nossa grande, a minha briga com meu padre desse final de semana no Corpus Christi, né? E a briga de muita gente. A gente tem que estar reunido em assembleia, tá? Para a gente participar, para a gente comer da ceia do Senhor. Se a gente não tiver reunido em assembleia, está faltando um pedaço. Deixa eu parar aqui que eu vou contar uma história para vocês. Senão eu não vejo vocês. Oi, Sandra, quem é a Sandra? Sandra, boa noite. O meu padre inventou isso. Meu padre é progressista, sempre foi. E ele inventou que no dia de Corpus Christi, como vai pouca gente na igreja, não pode lotar, né? Ele falou, vou colocar o Santíssimo lá fora no final, como não tem procissão,
E aí, quem acompanhou pelo Facebook, pode vir aqui que vai ter um ministro lá dando a Eucaristia, dando a comunhão. Ah, eu quase caí matando em cima dele. Falei, como? Porque quem está aqui no Facebook não está participando, está assistindo. Como que eu vou lá comungar? Aí um outro padre, na Semana Santa, fez o seguinte, botou lá, Sexta-feira Santa, porque aqui estava em lockdown geral, não teve nada, não teve nenhuma celebração, né? Botou o corpo de Cristo lá e as pessoas iam lá e comungavam. Gente, e a participação? Né? Onde é que está a Assembleia? É o corpo de Cristo, cabeça, membros, né? Eu costumo dizer assim para as pessoas, eu entendi a importância, eu acho que toda catequista devia ensinar isso para os alunos, para os catequizandos, desculpa se usei o termo errado. Eu aprendi que a Assembleia é o corpo de Cristo. Então, por que você não pode deixar de ir à celebração? Porque está faltando um braço, falta uma perna, falta um pé, falta um dedo, qualquer membro do nosso corpo que faltar, para nós é muito sério. Pode ser o dedinho aqui do Lula, né? Então, como é que você pode deixar de participar da Assembleia naquele domingo, se você é parte integrante do corpo de Cristo? Né? E eu falei assim, eu sempre falei isso nas minhas falas, principalmente para as catequistas, para a molecada entender, né? Um pouquinho mais a respeito disso. Oi, Sandra, tudo bem, filha? Vamos lá, deixa eu mostrar o outro. Ai, ai, ai. Então, a partir disso que a gente falou, o que a gente celebra? A gente celebra o mistério pascal do Cristo, sua morte e sua ressurreição. Eu me lembro que quando o Frei conversou comigo, eu falei assim, ai, Frei, ó, a Páscoa do Cristo na Páscoa do povo, a Páscoa do povo na Páscoa do Cristo. É aquilo que eu venho falando desde o começo lá, né? Aliás, eu não, né? A igreja fala, né? O mundo tem que estar presente. O mundo está presente. E a gente confirma isso na oração eucarística, né? Logo após a narrativa da ceia, quando a gente anuncia o mistério da nossa fé, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. É isso que eu vim fazer aqui. Eu não vim no terço de Santo Antônio para rezar, para Santo Antônio me arrumar um casamento. Aliás, meu Santo Antônio está sem a cabecinha do menino Jesus, mas é porque caiu e quebrou e perdeu, tá? Não é porque ele está de castigo, não. A gente vem para celebrar o mistério pascal de Cristo no terço de Santo Antônio, lembrando a vida que Santo Antônio teve enquanto cristão, né? Enquanto batizado. E é isso que a gente fala. Vinde, Senhor Jesus. Toda vez que se come deste pão, aí é o memorial, né? Toda vez que se bebe deste vinho, se recorda o quê? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A gente fala isso todo dia, mas a gente fala da boca para fora, né? A gente não fala na inteireza do nosso ser, né? Como que isso acontece na celebração? Quem é que participa da celebração? A gente, como organizadores de pastoral, ou seja, de catequese, o que for, a gente tem que pensar em quem é que participa dessas celebrações. Quem vai vir no meu terço de Santo Antônio? Às vezes é gente que nem frequenta igreja. Então são homens, mulheres, crianças, a gente chama de os lascados, os miseráveis, os pobres, os ricos, enfim, a classe média, né? Tem todo tipo de público, né? Se é que você pode chamar de público. Então, eu tenho que levar em consideração isso, né? Por exemplo, eu não poderia estar falando com esse vocabulário se fosse com a minha vizinha aqui do lado, Dona Cida, né? Mas com vocês eu até posso usar. Então, a gente tem que ter em mente quem é que vem para a celebração. Às vezes, a pessoa vem com uma dor muito grande, ela vem porque morreu o parente, ela vem porque a filha dela passou no vestibular, enfim, né? As pessoas vêm, participam de uma celebração por N motivos, né? E na celebração, a gente participa de quê? É uma festa, é uma ceia, é uma refeição. Assim como eu vou a um casamento, que é uma festa de casamento, assim como eu vou num aniversário, que é uma festa de casamento, a gente vai com gosto. É horrível quando alguém chama a gente para ir numa festa e você não tá legal aquele dia, mas você vai para cumprir um preceito, né?
É horrível, você não vai participar direito da festa, nem você, e às vezes faz até mal para quem está do teu lado, né? Então, se é uma festa e é uma ceia, eu tenho que ir preparada, imbuída do espírito de participação. E como eu devo participar? Com o corpo, com o sentimento, ou seja, na inteireza do ser, né? Eu tenho que participar. Eu acho o máximo, eu fico observando determinadas coisas, que às vezes a pessoa está batendo palma assim, ó. Se você for bater palma, fica contente. Ah, que delícia, né? Aí não ficar assim. Ah, tem dó, né? Isso me irrita. Quando que eu devo participar? A nossa liturgia ela é tão rica que ela é dividida em horas para você celebrar, em dias, em festas, né, em ano, em ciclos, né, como o ciclo da Páscoa, o ciclo do Natal. Agora a gente está vivenciando o tempo comum, né? Então, existe toda uma metodologia, se é que eu posso chamar de metodologia, né, para a gente participar nessa inteireza. E para que participar de uma celebração? Eu já falei, né? Geralmente as pessoas. Tem gente que fala assim: ah, hoje eu vou porque é missa de sétimo dia do fulano. Né? Ah, hoje eu vou porque fulana faz 15 anos. Se bem que hoje em dia a gente não está indo por nenhum motivo, né? Eu fui no segundo domingo da Páscoa, a missa, depois eu fui agora no domingo da Trindade e não vou de novo porque está muito feio aqui em Rio Preto o negócio, né? Então, você vai para participar, né? E aonde? Pode ser no templo, na nave, na paróquia X, Y, Z. Hoje em dia, nas casas, né? A gente está muito vivendo essa realidade da celebração nas casas. Pode ser lá debaixo de uma árvore, num sítio, para render graças, sei lá, pela colheita. Pode ser na rua, lá na comunidade eclesial de base, enfim. O lugar, né, é o espaço, é onde você está com o seu povo, né? Não importa onde seja, né? Aqui, quando refletimos sobre essas questões, a gente tem que levar em conta, não se esquecer da Assembleia. Tá? A Assembleia é corpo de Cristo, ela é comunidade dos convocados, ela é povo sacerdotal, ela é povo pascal, ela é litúrgica, ela é destinada à entrega de Cristo, ela é povo em missão. Tudo isso a gente encontra nas celebrações, nas orações da igreja, né? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, mas eu não vou ficar lendo muito, não, para não demorar muito, né? Por exemplo, ele é povo, corpo de Cristo. Então você tem essa oração: concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Está lá na oração eucarística, né? Povo em missão. Está lá: glorificai a Deus com as vossas vidas, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. A bênção final, né? Então, todas essas características da Assembleia estão dentro, aqui nesse caso, da celebração eucarística. Mas, num terço, você também termina um terço com uma oração e com uma bênção, né? Sobre si e sobre o povo também, né? Então, também é possível acontecer. Deixa eu ver. A gente é um povo de expectativa. A gente viu lá no texto da Ione isso, né? A gente é discípulo e discípula de Jesus. A gente é sacramento de amor. É povo da aliança. Quer dizer, são N denominações da Assembleia. Por isso que ela é tão importante e deve ser respeitada. E nós, enquanto Assembleia, mesmo quem preside qualquer ação litúrgica, mesmo quem preside, né, tem que tomar muito cuidado com o povo, né? Aí tem algumas coisinhas que eu coloquei aqui que nos interessa, mas não dentro daquilo que eu estou falando. Mas tudo bem, vai lá. O que devemos entender? Né? Jesus experimentou a rejeição. Né? A gente está vendo aí agora no tempo comum, né, o fato de Jesus sempre, vocês que são teólogos sabem mais do que eu, sempre estar à margem de, né? Então, Jesus está sempre fora da cidade, Jesus está no meio dos pobres, no meio do povo, foi rejeitado na sinagoga, né?
Então, ele está sempre à margem dele. É tão rejeitado que ele chega ao ápice da cruz. Enquanto os homens não conseguem reconhecer no homem de Nazaré aquele que é o Filho de Deus, isto é, sua divindade, o Pai reconhece e ama em seu Filho Jesus a nossa humanidade. Nós somos humanos, nós somos irmãos de Cristo, porque Cristo se fez, porque o Pai fez o seu Filho humano para viver no meio de nós, né? E a gente tem que assumir essa humanidade. De que forma? Como servo, como profeta, como os lascados da vida, né? E é assim que a gente vai ver a misericórdia divina, tá? A gente tem que ser fiel, né? Tem que sempre estar com o olhar fixo em Deus, né? Jesus, como eu disse lá em cima, fez a sua missão aonde? No meio dos lascados, no meio da pobreza, no chão do povo. Ele não... Eu não sou biblista, mas parece-me que são poucas... Não sei, depois o Hermes pode falar isso melhor. Pouquíssimas vezes que ele vai à sinagoga, sim, mas assim, ele está sempre no meio do povão, no meio dos miseráveis, das prostitutas e assim por diante, né? Ele assumiu essa rejeição, ele assumiu essa fraqueza. Por isso que quando a gente assume a fraqueza do irmão e a gente enxerga no irmão pobre, miserável, Jesus Cristo, a gente consegue ter essa grandeza que eu ainda não... Um dia eu chego lá, né? E Paulo falou também que a gente é fraco, né? Nós somos fracos, eu sou fraco, né? Você e todo mundo, né? Mas a gente tem em Jesus aquele que nos faz forte, tá? E a gente vai recordar essa fraqueza na antífona da comunhão. As nossas fraquezas devemos recordar de que Jesus nos fez forte com a sua entrega. Naquela antífona, vinde a mim aqueles que sofrem. E aonde é que os fracos se encontram? Diante de duas mesas. A mesa eucarística e a mesa da palavra. Né? O pão eucarístico e o pão da palavra. Ou, né, o pão da palavra e o pão eucarístico. Certo? A gente sempre vai celebrar em torno... Ai, não é essa. Peraí. Tudo que é humano em nós é amado por Deus. Na humanidade de Jesus, isso deve ser a causa de profunda consolação nas horas de dificuldade. Gente, nós estamos passando por isso tudo. Está muito difícil. Hoje o Hermes perguntou assim para mim, por que você está sumida? Você brigou comigo? Não sei o quê. Mas tem hora que eu não dou conta, eu não consigo mais. Cada vez que eu abro o Face, é um que morreu. Hoje morreu um padre aqui de Catanduva, menino recém-ordenado, 6 meses de ordenação. Aí você fica, sabe, você procura consolo, mas tem hora que não dá, né? A gente tem que acolher Jesus e sua sabedoria, mas nós somos humanos, somos fracos, né? A gente deve, então, reconhecer no homem de Nazaré o sinal de obediência. Agora há pouco o Hermes estava falando sobre isso, né? Que ele é filho de Deus enviado para falar em seu nome, né? Seremos cada vez mais filhos à medida em que, no meio das fraquezas, confiantes, nos mantivermos fiéis a Deus. Para ser fiel a Deus, você tem que pensar como Jesus e agir como Jesus, né? Já dizia aquela música antiga do Padre Zezinho, né? O que é, então, celebrar em torno da mesa? É em torno da mesa que a gente celebra a palavra e a Eucaristia. Essa mesa é a mesa onde os fracos se encontram e ganham força para viver, né? Eu achei essa imagem, não sei de onde que é, tá? Por isso que eu falei para a Ceni, você vai gravar, Ceni? Porque às vezes pode acontecer de ser obrigada a colocar biografia e eu não coloquei, né? É uma mesa de partilha de um povo que não é da nossa convivência diária, é um povo negro, provavelmente é uma celebração na África, pelos trajes, pelos trejeitos, pela figura, pela cor da pele, né? Mas é uma celebração de render graças. E aqui ninguém está triste. Você pode ver que eles estão todos contemplando, né? Imbuídos, né? Todos assim, na inteireza mesmo, participando daquela ação. Não tem ninguém aqui olhando para o lado, não tem ninguém dando
atenção para outra coisa, eles estão realmente imbuídos nessa ação litúrgica. E essa outra imagem, aí você já vê de novo uma ação, uma ceia, uma mesa, mas aí você fala assim, mas aí parece que é gente mais, entre aspas, instruído, o cara tá de terno, né? Mas ao mesmo tempo tem uma figura de mulher ali, né? Uma figura lindíssima de mulher, né? E eu não mostrei uma, que está lá no começo, espera aí que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu achar ela aqui, ou eu tirei ela sem querer. Eu não acredito que eu tirei ela sem querer. Eu tinha uma lindíssima aqui, que tirei sem querer, desculpa. Então, o que a gente coloca na mesa? O que a gente coloca na mesa? É aqui que eu tentei fazer uma ligação com a fala da Seni. A gente coloca a vida do povo, os frutos da terra, a luta, essa doença maledeta, o que a gente está vivenciando, que amanhã tem festa, né? Amanhã tem show o dia inteiro. Eu fico fissurada, não perco nada da CPI da corrupção, né? Da CPI do Covid. A gente tem falta de comida nas mesas, e agora muito mais do que antes, né? A gente tem essa questão da alimentação, dos transgênicos, daquilo que não faz bem para a saúde, essa questão dos agrotóxicos, né? A gente também tem coisa boa, né? A gente tem aí o MST produzindo alimentos orgânicos, né? A gente tem trabalhos diversos, e aí de ONGs, do próprio MST, das pastorais sociais, das pastorais da ecologia. A gente tem N coisas aí, né? Graças a Deus, né? E aqui eu coloquei uma foto do documento da Sacrosanto Concílio, e eu peguei só o primeiro capítulo dela, porque eu não ia, a fala não era sobre isso, né? E aí coloquei aqui um resumo do resumo do resumo, né? O que ela pede, qual é a natureza sagrada, né? E aquilo que eu tentei colocar aqui, né? Que é a salvação realizada por Cristo para nós, que a igreja continua essa obra de salvação, e quando a gente fala igreja não é só templo, né? Que Cristo, o mistério pascal tem que estar presente nas nossas ações litúrgicas, celebrar a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, que essa liturgia é na terra, é aqui e agora que a gente tem que fazer acontecer para antecipar aquilo que se chama de escatologia, né? Acho que eu usei o termo certo, depois vocês me corrigem. Que a liturgia não é toda a atividade da igreja, ou seja, não é só de reza que a gente vive de ações sociais, a igreja vive de trabalhos, né? Não é só rezar, né? Não é só rezar o terço ou participar do grupo de oração, né? Ela é o cume e fonte de toda a vida da igreja, toda a vida nossa tem que se convergir para a liturgia, e é muito importante a participação dos fiéis. A assembleia é importantíssima. Sem ela, não existiria. Venham todos vocês, venham todos.